sim, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Não é porque eu estou desenvolvendo uma vida no Espírito, eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus, em que momentos o Senhor vai dizer, vai lá, agora eu quero ver. Sabe, eu tô contigo, eu tô te guiando, tem os balizadores no caminho, mas você precisa agir. E isso exige de nós fé. O ser humano, ele tem também uma fome de coisas espirituais. Uma fome de mais de Deus. Porque quando você vai num culto, você ouve uma palavra, aquilo queima no teu coração. Você diz, poxa, eu quero isso aí. Eu quero viver esse negócio. Porque isso é real. Porque isso é o que Deus tem pra ti. Esta fome revela uma realidade. Então, quando isso tá gerando no teu coração, é porque Deus quer que você mova nisso, que você ande nisso. Não tem como falar de vida no Espírito para quem não nasceu de novo. Precisa nascer de novo. Ponto, tá? Esse é um ponto. Mas eu me preocupo também com uma parcela de crentes que ainda não entendeu esse relacionamento com Deus. Que ainda acabam vivendo na superfície da religião. E isso também eu acho extremamente perigoso, porque a religião leva ao orgulho. Então estamos no ar, PDC no ar, nosso podcast semanal, bênção de Deus. Obrigado pela tua audiência, você que está sempre nos escutando, também nos assistindo, sempre no YouTube e também no Spotify. Estamos aí para mais uma conversa, eu tenho certeza que a tua vida vai ser edificada. Deixa eu te pedir sempre, não esquece de fazer a tua inscrição aí nos canais e o CCC, né? Curta, compartilhe, comente. Isso é importante, pulveriza mais o conteúdo e nos ajuda aí a chegarmos um número maior de pessoas. Então, não esquece de fazer isso e sempre te digo, se tem abençoado a tua vida, vai abençoar de alguém. Compartilha com os teus contatos os assuntos, os episódios, os podcasts aqui. É isso aí, vamos lá para esse papo então, que eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. Comigo aqui, hoje, minha esposa, fazia um tempo que a senhora não vinha, né? Pois é. Passou um tempo aí de uma enfermidade. Enfermidade não, né? Enfermidade, nossa, coisa de velho essa palavra. Pois é, a influenza me pegou, mas já me levantei, tá tudo certo. Vambora. Ficou um tempo aí longe, mas agora tá de volta. Isso aí. É isso aí. E vai ter, então, o congresso, então, de mulheres aí, a conferência. Congresso é coisa de... Hoje ele tá nas palavras que revelam sua idade. Congresso é coisa mais antiga. Pois é, né? Não, conferência. A conferência de mulheres, isso aí, daqui a uma semana quase. Conferência também não é uma palavra muito jovial, né? Conferência também, né? Pois é, mas aí que palavras não sei também, mas nenhuma nem congresso, nem conferência. E aí? Mas é que a gente também não é mais tão novinho, né? Pois é, mas principalmente então... a senhora, né? Eu tô brincando. Ai, que eu vou responder, né? Isso aqui é só pra dar manga pra quem fala que gosta de nos ouvir juntos, assim, coisas. Mas aí nos dias 19 e 20 de junho, então, teremos nossa conferência de mulheres, nossa primeira conferência de mulheres aqui da igreja. Já tem uma mulherada inscrita, né? Isso aí, tem bastante mulheres inscritas e a gente tá com muita expectativa daquilo que Deus vai fazer, daquilo que o Senhor vai gerar no nosso meio, vai curar, vai salvar. E essa tem sido a nossa oração. Nós temos pedido ao Senhor as almas, né, da nossa cidade, mulheres salvas. Lá no retiro, eu lembro que o Senhor me deu uma palavra, né, que nós estávamos ali no ano passado, em junho, com 200 mulheres reunidas. E o Senhor falou comigo, né? Não são 200 mulheres, são 200 famílias que podem sair daqui com um propósito transformado, né? E eu lembro, Senhor, todo dia dessa palavra, né? Não são um número X de mulheres aqui na conferência, são famílias que podem ser transformadas, que podem ser curadas. Porque quando uma mulher entende quem ela é em Deus e o seu propósito de vida, isso não fica só nela. Não é retido, né? Transforma os seus ambientes, transforma a sua família. E a mulher tem esse poder, né? De influenciar a sua casa, seu marido, seus filhos, seu trabalho. Então essa tem sido a nossa oração. Mulheres que saibam quem elas são, que o Senhor revele identidade e propósito de vida, né? E o tema da conferência é uma noiva preparada. Nós, como igreja de Cristo, né, nos preparamos para o encontro com o noivo. E isso remete a tanta coisa, né?
Uma noiva, ela ama o noivo, ela é apaixonada, ela se prepara, ela sonha com o dia. E aí lá no dia a gente vai esmiuçar um pouco mais esse assunto. É isso aí. Como é que as mulheres que ainda não fizeram inscrição estão interessadas aí? A gente ouviu que vem mulheres até de outras cidades, né? E como é que ela pode fazer para então fazer a inscrição e participar aí? Você pode acessar o site Encontros Conference, está aparecendo aqui embaixo. E ali no QR Code vai te jogar lá para o site do Simpla. A inscrição é totalmente gratuita, você não vai pagar nada para entrar, para estar conosco, mas nós precisamos nos organizar. No momento da tarde, na quinta-feira, nós teremos um workshop pensando em cada fase da vida da mulher. Elas vão ser divididas ali em ciclos de vida, em estação de vida, e para isso nós precisamos nos organizar, né? Para atendê-las da melhor forma, também questão de alimentação, de garagem. Então, por isso que nós estamos pedindo as inscrições. Mas o evento é totalmente gratuito. encontrosconference.com e você faz a sua inscrição lá. É isso aí. O pessoal não imagina o trabalho que dá, né? Até porque quando a gente reúne muita gente, assim, são muitos automóveis, uma série de coisas e a gente quer receber bem as pessoas, né? Alimentação, banheiros, tudo isso, né? Então, ainda mais mulher, né? Que mulher a gente não chega num ambiente cruzão, assim. A gente gosta de receber com uma decoração, a gente gosta de receber com um lugar confortável, bem pensado. O homem também? Por que não? Pois os homens vêm, eles põem um TNT na mesa e tá tudo certo. A mulher não tá assim, Na verdade, o homem prefere que nem coloque nada na mesa. Prefere a mesa pura. É melhor do que botar alguma coisa, né? Então... Mas eu confesso que eu também não sou a pessoa dos maiores detalhes, né? Tu sabe melhor que todo mundo disso, eu sou muito prática. Mas eu tenho um time de amigas que é muito detalhista, que pensa em tudo, até cheiro do ambiente, tudo. E glória a Deus, por isso eu tô aprendendo com ela sobre isso também, Por favor, da importância disso. Tava vendo paleta de cores e tudo mais, eu pensando, né, do Avalanche dos homens tem que ser o preto. Pronto, tá resolvido. Essa é a paleta de cores, é preto. E já era resolvido. É isso aí. Que também tem uma questão de personalidade, né? A grande maior parte das mulheres são assim, mas tem uma parte que também é muito prática, que eu me encaixo mais nessa. Se eu pudesse, tanto que quando foi sugestionado lá a paleta, eu perguntei, mas cadê o preto dessa paleta? Tudo no meu roteiro. Preto é o básico, a gente sempre começa pelo tanto preto. Que eu tô toda de preto. Mas eu entendo e tô aprendendo com isso, e a gente é diferente, é corpo. Mas também tu não pode falar muito, porque tu não é o homem do mais prático, tu gosta aí de roupa, então tu não é muito critério. Mas eu isso. Gosto do básico. Então... Eu gosto do básico. Mas vamos pro assunto que a gente tá. É isso aí. A gente tá hoje para falar aqui sobre o tema que é a vida no espírito. A gente começou esse tema na igreja nesse mês, né? Então a gente pensou também hoje de iniciar falando aqui sobre o que é a vida no espírito. E eu te faço essa pergunta pra gente falar junto, né? Como é que a gente traduz isso na prática? De forma muito simples, assim, né? A pergunta, o que é vida no espírito? Qual é a resposta que tu dá, que te salta assim ao coração quando tu olha para as escrituras e traduz isso no teu dia a dia? Para mim, vida no espírito é algo bem prático, né? É aquilo que tu ministrou no nosso último culto, né? É algo que é presente no dia a dia. Todos os momentos, na quinta-feira a gente teve uma live com as mulheres e eu falei isso, né? Pra mim nada mais é do que ao longo de todo dia você ficar voltando a tua afeição ao Senhor. Durante todo o dia você lembrar que você tem um propósito, quem você é, que você não está aqui vivendo ou sobrevivendo ou reagindo às situações. Não, tudo que nós fazemos é movido por propósito. E o nosso propósito maior é sermos sal, é sermos luz. Nós temos uma identidade firmada no Senhor. Então, ao longo de todo o dia, Senhor, o que a gente está fazendo junto? O que o Senhor quer fazer nesse ambiente? O que o Senhor quer ministrar ao meu coração? Quando tu falou ali que eu passei por esse momento de influenza agora, há pouco tempo, ontem no culto eu lembrei de algo, e talvez tu vá lembrar disso. Desde abril, eu tenho te falado, a gente precisa tomar a vacina da influenza, lembra? Uhum. E da influenza, da gripe. E eu nunca tomei vacina. Nunca a gente tomou essa vacina. A gente dava no lolo, enfim. E esse desejo começou no meu coração. E ontem o Senhor me lembrou disso. Talvez se eu tivesse obedecido aquilo que era um comando do Espírito Santo, lembrando no meu coração, botando esse desejo no meu coração, talvez eu não tivesse passado
pelos perrengues que eu passei, né? Que a influenza deixou comigo. Então, nada mais é do que isso. De que voltar a nossa afeição ao Senhor, ouvi-lo e obedecê-lo. É isso que é andar no Espírito. É lembrar quem nós somos, propósito de vida. E eu percebo que as pessoas... enfim, né? Eu acho que isso vem um pouquinho dessa coisa da religião que a gente traz. Elas pegam e eu tenho que fazer meu devocional. E aí eu paro ali aqueles 15 minutos no meu devocional e o resto do dia é de qualquer jeito. E não, vida no Espírito é exatamente o contrário. É tudo que eu faço. O Espírito Santo, o que o Senhor acha disso? Eu vou comer, eu vou comprar, eu vou me mover, eu vou nesse lugar. É o melhor para mim ir? É a tua vontade? É de forma super prática. Para mim é isso. Sim. Ontem eu falei sobre uma palavra, até vou fazer o trocadilho aqui, aproveitando influenza. A palavra para mim é influência. Exato. Né? Porque andar no Espírito é andar o tempo todo sob a influência do Espírito Santo. Né? Tu estar o tempo todo influenciado. E isso é uma coisa que eu creio que a gente tem que refletir. Né? O que nós vivemos parte da nossa cosmovisão. O que a gente acredita é o que vai ditar a nossa vida. Por mais que isso seja inconsciente, por mais que não seja uma reflexão assim intencional, eu posso até não parar um momento e fazer essa reflexão que agora eu estou fazendo aqui, né? Quem está escutando, quem está assistindo, vai acabar entrando nessa reflexão junto, porque eu estou trazendo à tona aqui. Mas por mais que a gente não faça essa reflexão, a nossa vida é guiada pelas coisas que a gente acredita. Né? Um exemplo, para tornar isso bem real, bem vivo assim. Um exemplo, a pessoa que diz, Deus não existe. Deus não existe. Eu acho que isso aí tudo é bobagem, Deus não existe diabo, não existe nada, a gente está aqui por acaso, etc e tal. O que vai acontecer com a vida dessa pessoa? Ele vai conduzir a vida dele baseado nessa crença. Que é tipo assim, cara, eu vou fazer o que eu quiser, entende? Vou dirigir minha vida do jeito que eu acho que é melhor. Meus desejos, minhas vontades, vou fazer meus o que eu quiser, sonhos. o que eu não quiser eu não faço, eu faço o que eu quero, etc. E pronto, entende? Então a vida dele vai ser dirigida por essa crença, né? Ao mesmo tempo, algumas pessoas pensam assim, não, Deus existe, ele existe, eu acho que a gente não tá aqui por acaso, mas é tipo assim, é Deus lá em cima, eu aqui embaixo, eu sou responsável pela minha vida, eu até tenho um senso ali de justiça judaico-cristão que eu nem sei da onde que ele surgiu, eu só vou seguindo o que eu aprendi ali com minha família e tal, e é isso. E para quem quer realmente andar no Espírito é diferente, ele parte de uma cosmovisão de que, primeiro, eu fui criado com um propósito, então eu não tô aqui para trabalhar, estudar, comer, me vestir e dormir. Eu estou aqui por causa de um propósito maior. Primeiro ponto, né? Segundo, se eu entendi a palavra de Deus, eu entendi que para que eu possa agradar a Deus, eu preciso andar no Espírito, ou seja, eu preciso estar 24 horas, 7 dias por semana sob a influência do Espírito Santo. Daí é isso que tu disseste, né? Todos os dias, Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Como é que eu conduzo a minha vida, meus filhos, minha casa, minha família, esposa, enfim. E eu acho que parte de um lugar de primeiro você ter a ciência de que nós não conseguimos sozinhos. Desse coração humilde, desse lugar de arrependimento e de contrição que entendeu. Eu fico pensando assim, alguns sonhos que eu tive ao longo da minha vida. Por exemplo, vindo lá da adolescência, da fase mais jovem, se eu fosse por aquele caminho, eu fico pensando, meu Deus, que loucura. Que loucura. Então, parte muito desse lugar de tipo assim, eu tenho uma noção da vida, mas tudo eu preciso da condução do Senhor. Eu não tenho a visão do todo, eu não sou sábia, eu não entendi ainda o propósito maior, então eu preciso de um guia, eu preciso de um ajudador, porque o mundo hoje é completamente o oposto disso. Ontem nós falávamos, né, nós estávamos vendo um programa de televisão e alguém muito arrogante, assim, uma pessoa, enfim, que tinha algumas habilidades e um ar de superioridade o tempo todo. Era um atleta, né? Isso.
eu sou bom, eu tô pronto, eu não tenho medo. E eu fiquei pensando, gente, isso é um valor completamente oposto ao reino de Deus. Porque nós sabemos que sozinhos nós não conseguimos, nós temos essa natureza humana que nos influencia, que nos leva ao pecado. Mas quando eu parto desse lugar de que eu preciso de um guia, eu preciso de um ajudador, eu preciso de uma voz que me diga, vai por aqui, de um amigo que me diga, o melhor é esse lugar. Parte desse coração humilde. E eu acho que essa é a base da vida do Espírito, é essa humildade, essa contrição, é esse lugar de tipo, Deus, se o Senhor não pegar... Eu lembro que uma vez tu falou isso numa pregação nos jovens, há muito tempo atrás, e eu nunca mais esqueci isso. Pega na minha mão e não me deixa errar, porque se o Senhor soltar minha mão, já era. Eu não consigo, eu não posso. Então, parte desse lugar. Se eu não tenho essa humildade, se eu acho que eu sou bom, eu tenho anos de fé, e eu conheço a Bíblia, e barará, 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 Deus, você não vai conseguir ouvir o Espírito, porque ele vai te guiar, ele vai te dirigir, você vai dizer, não, eu sei, então deixe comigo. Então, para mim, a base na vida do Espírito só consegue viver a vida no Espírito esse coração humilde, e é o coração do nosso Cristo. E eu fico pensando, né, de novo, um valor do reino de Deus. O Senhor era manso e humilde de coração. Se nós, os seus discípulos, os seus irmãos, não formos assim, sei lá o que a gente está fazendo. Ele diz, aprendei de mim porque sou manso e humilde, né, de coração. Então, isso é importante. Eu acredito que parte desse entendimento, né, dessa cosmovisão, do entendimento... E o que eu quero dizer com isso, traduzindo, né, no final das contas, eu preciso entender o que Deus quer fazer na minha vida. Esse é o ponto, né? É tipo assim, por que andar no Espírito? Tá, mas por que isso é importante? Poxa, isso é um assunto amplamente abordado pelas Escrituras. O tempo todo se aborda esse assunto. Por quê? Só que, óbvio, ele é abordado de diversas formas. Por exemplo, quando lá em Jeremias o Senhor fala da nova aliança, ele está abordando a vida no Espírito. Porque ele está dizendo, eu vou fazer uma nova aliança, onde eu vou inscrever as minhas leis no coração de vocês. Eu vou dar um novo coração para vocês. Ele já está falando de uma vida no Espírito. Ou seja, não é algo mais de fora para dentro, mas de dentro para fora. E por isso que eu falo de cosmovisão. A gente precisa entender isso. Bom, entendi. Deus quer trabalhar no meu espírito, no meu interior. Ele está fazendo esse investimento na minha vida. É interessante, eu citei ontem, por exemplo, no culto, que lá em 1 Coríntios 15, 50, Paulo diz, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. O que ele está querendo dizer com isso, em outras palavras? Não é a natureza humana, a matéria não é só matéria. Quando a gente fala de carne e sangue, quando a Bíblia cita isso, ela não está citando só o corpo físico. Ela está falando o corpo físico, a matéria e a natureza humana, ou seja, a influência humana do pecado, a pecaminosidade, né, a humanidade nesse sentido, ou seja, o homem e as suas ideias, a sua emancipação de Deus, essa coisa de eu, que nem estava dizendo, eu consigo, eu posso, eu sou isso. Isso não herda o reino de Deus. O Senhor não está interessado nisso, entende? E o ser humano, por isso que, de novo, esses assuntos se conectam. Se a gente não entender isso, não tem como andar no Espírito. Se a gente achar assim, que não é a minha, são as minhas obras. Por que Efésios fala que é pela graça que somos salvos, não é por obras, não vem de nós, é dom de Deus? Porque está falando isso, se você quiser andar no Espírito, você vai ter que entender que não são as tuas obras, não é isso que vai te capacitar diante de Deus para agradá-lo, mas é o entendimento de que eu necessito do agir do Espírito na minha vida. E tu sabe que eu não sei porquê, sabe, mas eu faço esse comparativo o tempo todo. Tem algumas pessoas que não nasceram de novo e isso é terrível, porque não tem como partir de um lugar, não tem como falar de vida no Espírito para quem não nasceu de novo. Precisa nascer de novo, ponto, tá? Esse é um ponto. Mas eu me preocupo também com uma parcela de crentes que ainda não entendeu esse relacionamento com Deus, que ainda acabam vivendo na superfície da religião. E isso também eu acho extremamente perigoso, porque a religião leva ao orgulho. E aí fala daquilo que eu tava falando no início, sabe? De tipo, eu consigo sozinho, eu leio, eu sei, eu jejuo 3 vezes, eu oro 2 horas, eu faço isso. E isso é um lugar muito inacessível
para aquele que tem o coração humilde, para aquele que, Deus, olha para mim, eu sou um pecador, mal consigo orar 15 minutos. Talvez alguém fique pensando, sabe? Então, assim como não nascer de novo é muito perigoso, também é muito perigoso a religiosidade que te impede de viver no Espírito. É muito difícil. Ou de confundir a vida no Espírito com religiosidade, né? Com liturgia religiosa, né? Exato, com apenas, check, eu preciso orar, check, eu vou ler a Bíblia, check, eu vou falar de Jesus, check. Aí eu chego para falar de Jesus para alguém, Jesus é isso, aquilo outro, blá, 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 você tem que orar, você tem que fazer, você tem... Aí a pessoa fica olhando aquilo, mas é um lugar muito distante, eu não vou conseguir. Então, assim como, eu acho ambas as pontas tão perigosas e é um lugar totalmente diferente da vida do Espírito. É, que quando a gente fala de novo nascimento, parece uma coisa já passada, né? Falando de novo nascimento, a gente cita isso muito nos cultos e aí parece assim que o pastor ele tá pregando pra gente nova, pra quem tá chegando, porque tá falando de novo nascimento, já passei disso aí. Só que quando a gente olha o Senhor Jesus falando desse tema, ele tá falando com Nicodemos, que era um grande religioso da época, era um mestre teológico, um rabino da época, era um cara extremamente envolvido no judaísmo, né? E aí tu pensa, como que Jesus está falando de novo nascimento para esse cara que já está um tempão na igreja, já está um tempão na fé, né, no Deus de Israel, ou seja, mas Jesus falou do novo nascimento com ele. Por quê? Porque não basta você ir na igreja, você ficar anos e anos indo e vindo, você tem que ter uma noção e um entendimento de que eu preciso nascer de novo, eu preciso ter um novo coração, né? E daqui a pouco eu tenho que me questionar, isso não é para colocar dúvida para que as pessoas sofram. É uma dúvida para edificar. É aquela dúvida para dizer, bom, Senhor, eu não tenho certeza se eu nasci de novo. Então é o seguinte, vamos começar por aí. Eu preciso nascer de novo. Dá-me essa certeza, trabalhe na minha vida. Porque é o que Jesus disse, se você não nascer da água e do Espírito, se você não nascer de novo, você não toca no reino de Deus. Você não toca nas coisas de Deus. Né? E aí o mais interessante é que no final da conversa Jesus diz, Nicodemos, se eu tô te falando de coisas naturais, de coisas daqui da terra, e tu não entende, imagina quando eu te falar de coisas espirituais, celestiais. Aí isso me chama mais atenção ainda, porque o Senhor Jesus está falando já de algo que já é meio, pro ser humano normal, meio complexo, assim, né? E daí ele tá dizendo, cara, tu é mestre em Israel. Ele diz isso, tu é mestre em Israel, cara. Tu é um cara super, super, ultra, mega, blaster, master dos teólogos. E tu não entende algo que eu tô te falando super simples. Tu tem que nascer de novo. Por quê? Porque eu entendo isso. Deus, ele não vai operar na natureza humana. Ele não tem interesse nisso. Por quê? Porque a natureza humana foi corrompida. A tendência do homem é essa. Aliás, tu pega uma pessoa que ainda não aprendeu bem a andar no Espírito, e se ela é usada em alguma coisa, pela misericórdia de Deus, pela graça que Deus quer atuar na vida de alguém, ele já começa, dar aquela inflada, olha, como eu sou bom, glórias a mim, louvado seja eu. De mim, né? Tipo assim, ele já se infla, entende? Daí tu vê, faltou o entendimento de que tem que andar no Espírito. Deus não está interessado em investir nessa natureza. Ele quer investir em um ser que nasceu de novo, um ser espiritual. É por isso que Jesus está dizendo, não tem como tu ver o reino se tu não nascer de novo, né? Então, é necessário ter essa cosmovisão, esse entendimento. O que Deus está fazendo conosco? Por que Jesus morreu na cruz e ressuscitou? Será que foi só para dar uma melhoradinha? Para resolver os nossos problemas diários? Senhor, eu preciso de um emprego, eu preciso dormir, eu preciso de paz, eu tenho que resolver essa mulher na minha vida, esse homem na minha vida, que é uma cruz, que é um desafio. Será que foi isso que Jesus morreu, ressuscitou para fazer na vida do homem, da pessoa? Esses BOs aí que a gente se envolve, aliás, a maioria desses foi culpa nossa mesmo, né? A maioria dos BOs que a gente vive, foi a gente mesmo que se enfiou neles. Por não andarmos no Espírito. Exato. Por escolhas equivocadas, né? E aí a gente vai... E tudo bem, Deus tem misericórdia. Deus no início nos ajuda e tal. Só que não foi para isso que Jesus morreu. Não foi esse o objetivo principal. O objetivo principal foi nos fazer nascer de novo. Porque a partir dessa nova criatura, esse novo ser espiritual, Deus quer agora trabalhar e edificar nesse ser
alguém espiritual, alguém que anda no espírito. E eu acho importante falar isso, sabe? Essa questão, assim, do novo nascimento, né? Quais são as características do novo nascimento? Quando que eu posso identificar que eu nasci de novo? Porque tem muito crente, né? Que tem aquele, se Jesus voltar, se eu morrer, vou herdar a eternidade. Tem dúvida ainda, tem medo da né? morte, tem medo, né, do de repente. Eu acho importante falar um pouquinho sobre isso, sabe? Quando alguém me pergunta sobre isso, eu sempre costumo dizer, olha pro fruto da tua vida. Que frutos tem dado? Você conheceu Cristo? Houve uma mudança? Houve um antes e um depois? E eu não falo apenas de comportamento, mas eu falo de pensamento, de dor no coração. O pecado veio e você sentiu aquela dor no coração, né? Eu acho importante, de alguma forma mais lúdica, para que as pessoas entendam isso. Por quê? Porque mesmo os nascidos de novo, eles continuam com aquela natureza humana que continua tentando nos influenciar, né? Eu preciso mortificá-la e dar razão e voz ao espírito, mas a influência continua. Se você achar que, então eu não nasci de novo porque eu ainda tenho a tendência ao pecado. Não, todos temos, né? O que tu diria? De novo, assim, a gente precisa entender que quando Jesus morreu e ressuscitou, ele não morreu para resolver o pecado apenas, né? O pecado, ele é o resultado, ele não é a causa. A gente falou disso, eu falei disso ontem. O pecado, ele é tipo o sintoma, ele não é o problema. É a febre. O pecado é o resultado de escolhas, né? Mas quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, e Paulo fala amplamente disso em Romanos, quem quiser entender melhor isso é só destrinchar Romanos, né? Lê bastante Romanos, né? Pelo menos umas 30 vezes para poder entrar bem em você. É o que os estudiosos entendem que é o ideal, né? Para entender bem o conteúdo. Mas quando o Senhor Jesus morre e ressuscita, ele faz isso para nos livrar também da pecaminosidade. E o que é pecaminosidade? A pecaminosidade é o impulso, a inclinação ao pecado. Ou seja, todo ser humano, por causa do pecado original, lá em Adão e Eva, todos nós temos uma inclinação ao erro. É como se você sempre tivesse duas escolhas, o bem e o mal, o certo e o errado. Mas a gente tem uma inclinação a querer o errado. Por exemplo, tem algumas sentenças que as pessoas falam, tipo assim, parece que quando é proibido é melhor. A gente não tem essa tendência, tipo assim, quando proíbe, olha, não faça isso. A gente tem uma vontade de fazer aquilo, né? Olha, não faça. Tudo que é subversivo, né? Eu tava vendo, por exemplo, tem um filme que é bem bacana, que é sobre a história do tênis do Jordan, da Nike. E eu gosto dessas coisas, é um hiperfoco, né? E tem um momento do filme que eles decidem fazer o tênis com mais tons de vermelho e preto, por causa das cores do Chicago Bulls. Só que não podia isso por causa das regras lá da época da NBA. E aí eles dizem, vamos fazer e vamos quebrar a regra, e vamos pagar a multa. Aí um deles diz assim, o carinha que fez o design do tênis, do Jordan, ele diz assim, gostei, é subversivo, ele fala. Ou seja, o ser humano, claro que eu estou usando isso aqui como uma analogia, o ser humano ele tem uma tendência a gostar de tudo que é subversivo, que quebra as regras, parece que é melhor, parece que o gosto é melhor, ou seja, isso já demonstra que a gente tem uma tendência, inclinação ao pecado, ao erro, ao engano. Então, quando o Senhor Jesus ele faz a sua obra, ele faz para nos livrar desta inclinação. Não significa que ela não continue atuando nos nossos membros naturais, ou seja, na nossa natureza humana. Ela continua atuando. É aí que entra a vida no Espírito. Exato. Porque o que acontece? A gente, quando nasce de novo, continua tendo esse ser natural, inclinado ao pecado, que ele está aqui. Quando é que isso aqui vai se resolver? Quando Jesus voltar. E aí eu vou receber um novo corpo glorificado. Aí vai completar a obra. Agora eu tô em parte. É tipo assim, eu tenho um ser natural e tenho também um ser espiritual. E os dois estão numa queda de braço o tempo todo. Certo? O dia quando Jesus voltar, eu vou completar. Esse aqui vai acabar, vai se tornar glorificado. E aí eu vou ser um ser completo agora. Então,
o ser natural, ele continua tendo essa inclinação. Mas quando eu nasço de novo, a Bíblia diz que o meu espírito estava morto por causa do pecado. Mas quando eu recebi Cristo, quando eu entendi isso, ele ressurgiu, ele ressuscitou. É por isso que no batismo você fala disso. Você morre com a velha vida e ressuscita agora com Cristo. Isso não é só uma analogia. Isso é uma verdade espiritual. Quando a pessoa entra na água e ela sai, está ressuscitando um espírito que esteve morto por causa dos delitos e pecados. É Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida com Cristo Jesus. Então, nasce quem? Um ser espiritual. Só que daí assim, você sai da água, tá tudo igual. Continua o mesmo cabelo, olho, tudo tal. Né? Ia ser melhor se daqui a pouco eu saísse com o olho azul, né? O cabelo agora é diferente, não sei o que. Alguns gostariam, talvez. Não, você sai rigorosamente igual aqui. Mas aqui dentro, em algum lugar que a gente não sabe explicar onde é, a gente coloca a mão aqui falando do coração porque é o que a gente, assédio, poeticamente, né? A gente chama, né, de assédio do nosso... Claro que não é o coração físico, né? O músculo. Mas em algum lugar aqui dentro tem um ser espiritual agora, que nasceu. Certo? E a questão é, agora eu tenho uma escolha. Qual é a minha escolha? Eu vou investir em quem? No ser natural ou no ser espiritual? Então, quando a gente fala de vida no espírito, a gente fala de agora eu vou investir todo o meu esforço, a minha dedicação nesse ser espiritual. Porque Deus, ele não vai fazer investimento nenhum nesse aqui. Até porque esse aqui já foi condenado. Quando a gente lê Paulo, ele fala isso, né? E o nosso ser natural, ele foi condenado com o pecado. E ele vai se deteriorar. Ele vai desaparecer. Ele vai virar pó. Entende? Mas esse ser espiritual é eterno. Aí tem a realidade da ressurreição. Que o Senhor Jesus, por exemplo, diz... aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Como é que pode? Né? Como assim? Vamos pensar. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque quem crê nele já está vivo no Espírito. Não morre mais. Nós já ressuscitamos no Espírito. Então, quando a gente morre, morre a matéria. Mas o meu Espírito vive eternamente agora em Cristo Jesus, certo? Glória a Deus. É isso que significa. No fundo, se a gente começar a juntar tudo que Jesus fala, cara, faz sentido. É claro que faz sentido. Ele está falando de vida espiritual, que já existe. Nós já tocamos as coisas do mundo eterno. Nós já tocamos as coisas da eternidade. A eternidade já começou para quem crê em Jesus. Ela não vai começar quando a gente morrer e for para o céu. O céu já é uma realidade nossa. Por isso que vida no Espírito é uma decisão, né? Eu acho que de forma bem prática também precisa se falar disso. Porque tem muito crente, assim como tu falou do batismo, né? Que acredita que vai surgir uma vontade a partir do novo nascimento ou da descida das águas do batismo, vai surgir algo no meu interior que vai operar um milagre, que vai me tornar esse ser espiritual e que vai me fazer ouvir Deus e vai me fazer tocar nas coisas do alto, nos propósitos. Não! Tudo parte de algo. Por isso que eu falei, né? É voltar a minha afeição ao Senhor. De eu iniciar o meu dia. Não é mais a minha natureza humana que me governa. Ela já está morta. Já ficou nas águas do batismo. Eu já ressuscitei o ser. É que antes do novo nascimento eu não tinha essa escolha. Exato. Eu era escravo do pecado e ponto. Eu não conseguia ser livre daquilo. Quando eu entendo Cristo e o Espírito Santo... Eu não tinha essa escolha, essa decisão. Passa a atuar em mim, agora eu tenho essa escolha. Exato. Porque o Espírito Santo, pode ver, ele atua de maneira anterior ao pecado. Por exemplo, quando eu tenho a vontade de pecar, o Espírito Santo já fala comigo. Ele diz assim, cuidado, tu tá quase lá. Entendeu? Não faz isso, desliga a TV, tira os teus olhos disso, não fala aquilo outro, não diz essa palavra, tu vai te arrepender. Ele já atua antes, ou seja, ele me dá... Antes eu não tinha essa escolha, agora eu tenho. Só que a gente precisa entender isso. Por exemplo, nasceu um ser espiritual, mas é um bebê espiritual. Por isso que a vida no espírito é importante. Por exemplo, o que acontece com um bebê natural? Nasceu uma criança, né? A gente viu agora o Henrique e a Lê, por exemplo. Veio a Maria Olívia. O Heitor, né? O que eles vão ter que aprender? Maria Olívia, o Heitor, o que eles vão precisar aprender agora? Eles estão aprendendo com os pais dele como é que come,
Eles estão aprendendo gostos e sabores, o que é bom, o que é venenoso, o que não é, o que é ardido, amargo, etc, etc. Eles vão ter que aprender a caminhar, eles vão ter que aprender a falar. Ou seja, tem todo um processo. A vida no espírito é esse processo. Eu nasci de novo, legal, um ser novo espiritual, só que ele é um bebê, ele é infantil, espiritualmente falando. Andar no espírito é aprender a falar, a comer, a agir, a pensar, Tu sabe a ver. que quando tu falou isso ontem, eu achei muito interessante. Porque eu percebo também o que acontece. Esse ser espiritual, quando nasce, ele nasce com fome, com desejo de crescer, de tocar, né? A pessoa é incendiada pelo Espírito Santo e aquilo, de alguma forma, ela tem aquele... Eu quero. E aí ela começa a se comparar. Eu quero viver o que tu tá vivendo, o que fulano tá vivendo, o que o pastor tá vivendo, o que minha amiga tá vivendo. E ela esquece que sim, esse ser espiritual, ele precisa ser desenvolvido. Ele vai passar Tem um por processo, todas as etapas que são importantes para sua sustentação. Porque se pular etapas, a tendência é que aquilo ali não dure. Então, precisa passar por essas etapas. E eu acho importante a gente falar disso também, sabe? Que existe um processo que está forjando o nosso caráter, que está forjando o nosso interior, que está nos ensinando a ouvir Deus, que está nos ensinando humildade, que está nos ensinando tudo isso. Então, é natural do bebê cair, é natural do bebê, às vezes, até se engasgar, é natural do bebê falar o que não deve, é natural. Mas ele está sendo ensinado naquele processo para que lá na frente andar seja natural, para que lá na frente comer sem se engasgar seja natural, falar fluidamente, assim, naturalmente, seja natural. Mas tem que se passar pelo processo. Não adianta eu querer, eu quero tudo que o pastor tem, então vai ser assim, vai ser rápido. Não! Existe esse tempo, né? Existe um processo. Nesse ser espiritual agora ser desenvolvido. E aí a vida no espírito faz todo sentido, porque a vida no espírito é esse novo estilo de vida. É uma escola, né? Para que a gente agora ande nesse ser espiritual. Então é desenvolver essa vida. Isso é importante. Tu citou antes e perguntou quais são as características de alguém que nasceu de novo. É interessante porque o Senhor Jesus cita isso com Nicodemos. Ele diz, todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento. E ele faz isso de maneira... Óbvio que tudo que saía da boca do Senhor tem propósito. Nada é por acaso. Nada é por acaso. A palavra grega ali para nascido de novo é pneuma, ou nascido do Espírito. Pneuma tem a ver, né, com a pneumonia, que fala dos pulmões, fala do ar, né? Então o pneuma, ela é também traduzida como vento ou sopro. E aí Jesus diz, aquele que é nascido do Espírito é como vento. Você não sabe de onde vem nem para onde vai, né? E daí, mas o que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, apesar de você não conseguir pegar, identificar, cadê o meu ser nascido de novo? Onde é que ele está? Aqui, ó. Parece uma coisa tão subjetiva, mas tu consegue perceber a sua atuação. É que nem o vento. Exato. Eu não vejo o vento especificamente, eu vejo o que ele faz. Eu vejo as árvores mexendo, eu sinto no meu rosto soprando. Então, apesar de eu não saber de onde é que ele está vindo, para onde é que ele está indo, onde é que ele está, eu estou percebendo a sua atuação. É demais. Então, quando tu diz assim, mas como é que eu sei que eu nasci de novo? Tudo bem, eu posso não tocar nesse ser novo que nasceu, mas eu tenho sim sinais dessa atuação. E eu creio que, por exemplo, um dos primeiros e grandes sinais de alguém que nasceu de novo é desejar a santificação. Porque assim, ó, quando eu nasci de novo, a primeira coisa eu sirvo um Deus santo. Eu preciso me lavar. Eu preciso me santificar. Exatamente. É aquela coisa de que o que antes era natural. Ontem tu usou o exemplo das palavras, né? Antes eu falava tudo que me vinha na cabeça, o que eu tinha vontade, né? E agora não, eu vou falar e aquilo, nossa... Dói. As mulheres também têm a questão da roupa, né? Antes eu usava tal roupa e tudo bem, a falta, tudo bem, a aderência. Agora eu ponho uma roupa, nossa, mas tô me sentindo mal. Mas antes eu usava, por que agora me faz mal essa roupa, né? Por que eu tô me sentindo mal?
É exatamente um sinal do Espírito Santo operando no nosso interior. Tem alguma coisa que muda, né? Vira uma chave. Uma chave muda e a gente passa a sentir... Por exemplo, antes era tão normal falar palavrão. De 10 palavras, 8 eram palavrões, né? Aí a pessoa converte, nasce de novo... E, obviamente, que tá acostumada a falar palavrão e ela vai falar os palavrões, até fala, só que, parece que tem um negócio estranho aqui dentro, tipo assim, quando eu falo eu me sinto mal. Eu não quero mais falar isso. Sabe que eu lembrei, é um sinal de alguém que nasceu de novo. Eu lembrei de uma irmã, um casal que te procurou e depois tu passou o contato dela pra mim. E ela trabalhava, eles tinham um comércio. Não era nada ilícito, mas era uma coisa que diante de Deus não era legal. E ela disse, é minha forma de sustento, só que acaba que eu atinjo um público que tá no pecado, enfim. E ela disse assim, eu lembro que ela me disse assim, pra mim é meu sustento, era natural, eu queria fazer aquilo crescer, agora perdeu o brilho. Eu me sinto mal vendendo o que antes pra mim era natural. E aí eu pude esmiuçar esse assunto com ela, né? Calma, não te precipita, ora, continua ouvindo Deus. Deus vai abrir uma porta de outra coisa. Mas isso é um sinal, te alegra ainda, eu disse pra ela, né? Essa frase. Porque é um sinal do novo nascimento. É um sinal do teu espírito regenerado, que agora tem um desejo de não apenas ter sustento, de não apenas ter uma vida boa aqui na terra, mas de agradar a Deus. Porque a santidade agrada a Deus. Ele é santo, como tu mesmo citou, né? Então, lembrei desse exemplo de forma bem prática para o dia a dia, né? E depois, com o passar do tempo, esses são pequenos sinais, assim, né? Que mostram um novo nascimento. Você não se conforma mais com o pecado. Em ambientes em que Jesus é maltratado, né? Ele é mal falado, a fé é desmerecida, você não se sente bem... Né? Você pensa assim, estão falando de mim também. Se falam do meu Senhor, estão falando de mim. Entende? Se ele não é bem-vindo aqui, eu também não sou. São pequenos sinais que vão mostrando assim que tem um novo ser que nasceu de novo. Eu já não consigo mais participar dessas coisas, né? Conversas chocarrices, brincadeiras, conversas sujas, negócios assim, que nem tu disse, um negócio às vezes até mal feito ali, algo contra a lei, já me incomoda. Por quê? Porque agora eu nasci de novo, tenho um coração novo, né? Então essas coisas que antes eram normais já passam a não ser. Mas depois eu entendo também que é gerado no nosso coração uma convicção, né? Uma fé. E a Bíblia diz que o justo ele vive pela fé, né? Tem algo que com o passar do tempo vai sendo gerado no teu coração, que é uma convicção. E depois tu só diz assim, como é que tu sabe que tu é salvo? Cara, eu sei. Como é que tu... Cara, vai ser difícil te explicar, mas eu simplesmente sei. É o Espírito do próprio Deus que testifica no nosso espírito, né? Ele gera essa confirmação, essa verdade no nosso interior de que, tipo, eu não sei te explicar quando foi, como foi, a partir de que momento foi... Mas eu sei que eu sou filho, eu sei que eu vou herdar a salvação. Mas isso precisa também ser desenvolvido. E eu acho importante falar isso. Não é algo... Não significa porque você não tem certeza disso que você não nasceu de novo. Não, é algo que andando com Deus, andando no Espírito, essa testificação cresce. Não sei se pode falar assim. Mas essa verdade, essa afirmação no teu interior, ela é imprimida. É desenvolvida. De novo, não é algo... instante, não é milagroso, é um operar. E é intencional que seja assim. E é intencional que seja assim. Isso é uma coisa interessante, tá? A gente vê isso na vida de todos os cristãos ao longo da história. Você percebe que muitos deles, mesmo grandes homens e mulheres de Deus, passaram desafios, tiveram processos doloridos, difíceis, né? Alguns tiveram momentos de dúvidas não no sentido da fé, mas dúvidas assim será que eu tô certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? E a gente percebe por que o Senhor permitiu que eles vivessem aquilo? Porque é uma escola, a pessoa está sendo tratada, ela está sendo trabalhada, está sendo forjada. Então isso é natural, isso aconteceu com todos eles, né? Todos os apóstolos passaram enfermidades, problemas, tribulações, desafios, nenhum deles foi isento dessas coisas, nenhum. Pode olhar a história da igreja, enfim, estudar que você vai ver isso. Mas, se você perguntasse para todos eles, e a gente sabe disso como? Pelos seus escritos,
eles tinham uma fé inabalável. Não importa o que eles passassem. Paulo passou tudo que passou. Ele diz isso. Eu passei naufrágios, fome, frio, sede, isso é um monte de tragédia. Mas no final ele diz, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Ele não duvidou em um momento, assim, no sentido da sua fé. Ele duvidou de escolhas. Ele duvidou de coisas que ele estava passando ali no momento. Ele foi diante de Deus. Agora, em nenhum momento ele deixou de crer no Senhor. Ele sabia que ele estava crendo. Ou seja, eu sei que eu estou num processo. Eu sei que não vai ser fácil. Não foi. E aliás, é isso, tá bem claro. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele prometeu isso. A gente já sabia que ia passar por desafios, né? Você sabe que ontem, no final do culto, uma irmã me fez uma pergunta que eu achei bem pertinente. Ela disse o seguinte, quando eu vivo uma vida no Espírito, tem momentos em que... ela usou o termo assim de tipo dúvidas que eu vou precisar viver por fé. E aí eu lembrei ela do texto, né? Sim, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Não é porque eu estou desenvolvendo uma vida no Espírito, eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus, em que momentos o Senhor vai dizer, vai lá, agora eu quero ver. Sabe, eu tô contigo, eu tô te guiando, tem os balizadores no caminho, mas você precisa agir. E isso exige de nós fé. Né? Aquele momento em que você tá ali, e agora o Senhor me deu uma palavra, mas o chão não tá ali ainda, o mar não abriu ainda. Eu preciso agora pegar a fé, aquela coisa abstrata que eu não tô vendo, e me movimentar na direção daquilo que o Espírito fez. Porque tem algumas pessoas que acham que o quê? Desenvolver uma vida no Espírito, pronto. O mar tá pronto, tá aberto. Tudo vai acontecer por osmose. né? E não. Essa vida de fé faz parte da vida do Espírito. Quer ver um lugar que isso se traduz bem prático? É a vida financeira. É muito fácil a pessoa pegar e dizer o seguinte, não, eu vou dizimar quando sobrar, entendeu? Tem tanta... Aí tu põe todas as contas... Fechou o 0 a 0. Eu não vou ter dinheiro para dar o dízimo, eu vou dar então 2% só. Não vou dar 10% porque eu não vou conseguir. Isso não é fé, entende? Fé é o quê? Cara, olha só, eu nem vou ver as contas ainda. Eu recebi tanto. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar o dízimo. Por quê? Porque eu creio no princípio. Eu creio que Deus vai me abençoar. Mas vai faltar dinheiro. Eu já sei que vai faltar. Só que eu creio em um Deus que vai suprir. Da onde é que vai vir? Não sei. Mas eu creio. Primeira coisa. Porque foi o que a viúva fez. Ela deu 2 moedas e Jesus diz, ela deu mais do que todos. Por quê? Porque ela deu tudo que tinha. Quando ela só tinha 2 moedas. Ou seja, se eu der as 2 moedas, eu não vou ter nem o dinheiro para comprar um pedacinho de pão. Eu vou ficar com fome. Mas eu dei as 2 moedas. Significa o quê? Senhor, eu confio em ti. Tá aqui, ó. O Senhor vai me sustentar. Fé. Eu não sei o que acontecer, mas o Senhor vai me sustentar. Então, isso é fé. Se a gente vai esperar as coisas acontecerem, e a Bíblia já fala, isso não é fé. Se eu já tenho o que eu estava esperando, não é fé. Esperança, fé, eu ainda não tenho, mas eu creio. Né? Então, eu creio que essa questão financeira, ela consegue explicar muito claro pra gente. Cara, se tu crê no princípio, né? A Bíblia diz que Deus abençoa quem dá com alegria. Deus abençoa. A bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. A bênção de Deus faz multiplicar, faz a coisa... Cara, é o que a gente diz, né? Você com Deus é maioria. É tipo assim, ó, um real com Deus. Cara, eu não sei, mas Deus pode fazer. Deus é Deus, Ele faz, né? Então, eu lembro de um rapaz, por exemplo, nessa área que ele disse, pastor, eu vim num culto um dia e eu estava desempregado, eu estava orando por um emprego e eu tinha R$7 no bolso. E ele disse assim, quando foi dita a palavra da oferta, eu disse, Deus, eu vou dar, é tudo que eu tenho, eu vou te dar, sabe? Né? E ele pegou e deu R$7. No outro dia ele recebeu uma ligação, conseguiu um emprego. Glória a Deus. É interessante isso. Por que Deus faz essas coisas, né? Ele diz, Deus, eu creio. Eu ouvi a palavra, não sei, aquilo ali gerou uma fé no meu coração. Peguei e dei R$7 por fé. E por fé, Deus fez um milagre, tu entende? Óbvio, eu não tô aqui falando de... A gente não acredita nessa coisa de teologia da prosperidade e ficar rico. A Bíblia não fala dessas coisas, não é isso, entende? Mas eu estou citando um exemplo, um princípio. Agora, utiliza isso em toda a tua vida, em todos os princípios da tua vida, né? Eu tô aqui no meu trabalho e daí alguém disse que eu tenho que mentir. Mas eu, que sou cristão, que doeu meu coração, eu me posicionei. E agora, faço ou não faço? Faça por fé.
e veja o que Deus vai fazer. Eu me lembro que um dia isso aconteceu comigo, né, no trabalho. Eu cheguei na minha chefe e disse pra ela, olha só, ela pedia pra mentir nas ligações e tal, eu disse pra ela, olha só, eu não posso fazer isso, porque eu sou cristão, eu creio na verdade, etc, etc, etc. Na hora ela ficou assim com uma cara e tal, né? Constrangeu ela, né? Aí depois de um tempo, ela me colocou em uma posição que eu tinha que lidar com finanças, com dinheiro e tudo mais. Ela disse, porque eu confio em ti. Porque eu sei que tu vai dizer a verdade. Porque eu sei que tu não vai me esconder. Entende? Então, assim, num primeiro momento, parece assim, agora eu posso até perder meu emprego. Mas num segundo momento, o que ela viu? Poxa, se ele não mente, se ele tomou essa posição, eu posso confiar nesse cara. Eu posso colocar coisas maiores na mão dele, porque eu sei que ele vai cumprir isso. Então, no final das contas, Deus usou uma coisa que teoricamente seria ruim para me abençoar, para multiplicar. Tu sabe que eu lembrei de ontem, uma outra irmã ainda me contava, né, a experiência dela. E a gente orava por uma situação específica da vida dela, da família dela, há um bom tempo já. E aí aconteceu que eles se mudaram, aí abriu uma porta melhor de emprego, ia facilitar, eles foram para esse lugar. Só que chegou lá, deu tudo errado. Nada se realizou e eles ficaram com um aluguel aí, algo que eles deveriam pagar. E enfim, ela disse que naquele primeiro momento parecia que tudo ia dar ruim. Mas quando a gente foi, a gente tinha uma palavra para ir. E eu me apeguei naquilo. Eu disse, Senhor, o Senhor vai fazer algo. Enfim, resumindo, ela disse que ela perdeu aquele emprego, o Senhor abriu a porta e aquilo que ela vinha orando há anos na família aconteceu. O Senhor fez com que aquela coisa que parecia muito ruim, estava dando tudo errado, olhando naturalmente, mas no final produziu o resultado da nossa oração de muito tempo. Então, viver por fé é isso. Não quer dizer que tudo vai, fluir naturalmente, vai dar certo naturalmente, mas quer dizer que por um propósito maior, lá no final, o Senhor vai construir algo, porque, de novo, volta para aquele lugar lá do início que a gente estava falando, nós somos muito pequenos. Nós temos uma visão muito pequena. O Senhor tem a visão do macro. Então, Ele sabe o que essa situação que a vida no Espírito está te levando, a posição que a vida no Espírito precisa que tu tome, vai gerar algo muito maior. Por isso, nós precisamos viver na dependência do Senhor, ouvindo em tudo. E é em tudo. Porque a Bíblia fala em João, que o Espírito Santo ele é o ajudador de todas as coisas. Tem aquelas pessoas que acreditam que é só na questão espiritual, como se tivesse uma separação de secular e espiritual. Não, mas ele quer ser o guia em tudo. É como tu falou, é na fala, é no jeito de comer, é no que comer, na hora de comer, quando parar de comer, no jeito de vestir, nas decisões, no jeito de ser pai, no jeito de ser marido, no jeito de ser esposa. Ele quer ser essa influência em tudo, porque tem um plano maior. Porque ele está pensando nesse crescimento desse ser espiritual maior, e que vai dar glória a Deus, e que vai ser sal, e que vai ser luz. E é o único jeito de cumprir o propósito de Deus, né? É o único jeito. O Senhor Jesus, quando vem, então, como um homem cheio do Espírito Santo, 100% Deus, mas abre mão dos seus atributos, e agora 100% homem cheio do Espírito, ele demonstra isso. É esse o propósito de Deus. Que vocês andem cheios do Espírito Santo, e assim vocês vão aonde vocês andarem, vocês vão cumprir. É legal... Atos 10:38, essa revisão apostólica dos evangelhos, porque fala isso, Jesus andou por toda parte fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, é isso este é o propósito de Deus para todos nós, que a gente vá por todos os lugares. Ou seja, aí vamos traduzir agora de maneira bem prática. Aonde tu estiver, no teu trabalho, na faculdade, vivendo a tua vida comum, em todos os lugares, que tu possa curar os oprimidos do diabo, porque Deus é contigo. Significa isso. A vida no Espírito tem que se traduzir nisso, certo? A gente pensa em sempre coisas enormes, assim, A gente pensa sempre, não, então vou estar diante de um estádio com 10 mil pessoas. Não, às vezes você vai estar ali no seu trabalho, você está ali costurando, você está ali... pintando uma parede, você está botando um piso, você está fazendo um cálculo, você está montando uma planilha e tem alguém do teu lado que está junto contigo. E você está olhando para aquela pessoa e ela está triste, ela está chateada, você pergunta, o que foi hoje que tu está assim? E ela te conta algo e aí o evangelho entra. E é isso.
É muito mais simples do que a gente imagina. Só que para chegar neste lugar, e aí isso vai escalando, né? Tem esses momentos que você percebe nitidamente e tem momentos que você recebe uma revelação no teu espírito. Que é aquilo que eu falo, que é provar os poderes do mundo vindouro. Por isso que eu digo, é tipo assim, a vida no espírito, ela é uma antecipação do céu, da glória. Porque nós já estamos movendo em coisas que faremos lá. Então, por exemplo, quando você recebe uma palavra profética sobre alguém, tipo assim, cara, olha só, não sei se faz sentido, mas a palavra tal me vem, ou tá acontecendo isso na tua família, a pessoa, cara, quem que te contou isso? Como é que tu sabe isso? Cara, o Espírito Santo tá aqui falando, tá... Ou seja, você já tá experimentando os poderes do mundo vindouro. Isso também é andar no Espírito, e isso vai acontecer com todos à medida que isso for escalando. Por isso que eu falo, é uma bebê que aprende a falar, aprende a comer, com o tempo, esse bebê começa a ter uma convicção cada vez maior e vai passando mais o tempo, ele aprende a ouvir a voz de Deus e vai passando mais o tempo, ele aprende a mover em Deus. Ou seja, essa coisa vai escalando. Você começa hoje com coisas mais simples, mas o futuro você vai mover cada vez mais no Espírito, né? Então isso é uma coisa importante, é uma coisa que a gente citou antes também, que eu lembrei que o Bill Johnson fala, né? Ele diz assim, isso é uma coisa legal da gente refletir assim, a gente tem fome de coisas que existem. Você não tem fome de algo que não existe. Esses dias tu falou assim, tô com uma vontade de comer um X, né? Tava com uma fome, um desejo por comer um X. Por que tu tinha desejo de comer um X? Porque existe o X. Por que isso aqui é interessante? Olha que legal, o Bill Johnson fala. Por que a gente tem fome da eternidade? Isso prova que ela existe. Porque a gente não tem fome de coisas que não existem. Uau, Bill sendo Bill. Por que tem uma fome no nosso interior pelas questões espirituais, pela eternidade, pelo transcendente? É porque isso existe. Isso é a prova de que existe a eternidade. Nossa. De que as coisas de Deus existem. Onde ele disse isso? Né? Eu não lembro que... Acho que foi naquele livro da... A Presença? Não, aquele outro que tu me deu, que ele fala... Eu tô lendo agora, não esqueci o nome. Mas assim, isso é importante porque o ser humano, ele tem também uma fome de coisas espirituais. Uma fome de mais de Deus. Porque quando você vai num culto... Você ouve uma palavra, aquilo queima no teu coração. Você diz, poxa, eu quero isso aí. Eu quero viver esse negócio. Porque isso é real. Porque isso é o que Deus tem para ti. Esta fome revela uma realidade. Então, quando isso tá gerando no teu coração, é porque Deus quer que você mova nisso, que você ande nisso. E tudo bem, tem um processo que tem que escalar. Tá tudo certo. Entenda isso. Você não precisa ser igual o pastor A, pastor B, pastor C. Entendeu? Como eu queria ser como o pastor fulano de tal, que fala assim, que fala assim. Tudo bem, mas você tem que pensar que foram anos que ele teve que passar por um processo, entende? Então assim, passa o teu processo. Um dia tu vai chegar lá, mas talvez até vai ver coisas maiores, né? Até, entende? Só que tem um processo que tem que acontecer. Se você pular o processo, você não vai viver isso. Tem que andar no processo. E aliás, Deus não tem pressa. Essa geração mais nova, a geração Z, é um dos dados que se fala sobre isso. Eles, por algum motivo, eles não estão conseguindo viver bem processos. Eles já querem chegar no ambiente mandando, sendo o chefe. Mas isso, eu vi uma neuropsiquiatra infantil e ela falou algo que eu achei muito interessante, né? Ela disse que a criança hoje, por exemplo, ela não sabe esperar, né? Ela disse, você lembra quando a gente assistia desenho, quem nasceu na década de 80, 90... dava lá 2 episódios, por exemplo, do Tom e Jerry e vinha 5 minutos de propaganda. Era tudo que a criança poderia ganhar, assim, mas tu tinha que esperar aqueles 5 minutos de propaganda para assistir os próximos episódios. Hoje em dia, não. Hoje em dia, vai lá, pula, não, tá dando propaganda, eu vou para outro. E aí ela falando, né, é muito sutil. E aí tu fica vendo, né, o mundo falando até mesmo uma linguagem que parece crente. Mas aquilo ali vai gerando ansiedade, vai te mostrando que não precisa esperar,
vai no fast food que é mais rápido, tudo vai operando imprimindo verdades no nosso interior, né? Eu até tô lendo esse livro, A Geração Ansiosa, depois eu quero fazer alguns conteúdos sobre ele, porque eu tô achando bem interessante. A análise de dados, não é só um psiquiatra falando, mas ele trouxe muitos dados falando exatamente da relação dessas novas gerações com o smartphone e com redes sociais. E ele fala que tem tudo a ver. Os dados mostram isso, tem tudo a ver. Então é interessante isso, eu quero depois trazer esses dados. Mas no reino de Deus tudo é feito em processo. Nada é feito assim abruptamente, né? Então Deus não tem pressa. Exato. É só a gente olhar os processos com Davi, por exemplo. Foram anos ali sendo perseguido, vivendo um monte de coisa. Do chamado, né? A coroação. Ele não teve pressa, Deus não teve pressa, né? Paulo fala disso. O próprio Senhor, né? Se a gente for ver Jesus, né? Ali os primeiros 30 anos, né? A gente não sabe nada praticamente, né? Que aconteceu. 30 anos. Que provavelmente foram 30 anos de uma vida comum, simples. E hoje em dia, né? Como um carpinteiro. Ordinária, né? Como um carpinteiro. Aliás, ele é citado, né? Isso aí não é o carpinteiro, filho do Zé, da Maria. Então, assim, tipo assim, ele viveu 30 anos de uma vida simples, comum, de um ser humano normal. É que o Senhor usa esse tempo. E a gente tem essa mania de achar que Deus está com pressa. É a forja, né? Deus, óbvio, eu entendo quando algumas pessoas falam, né, que o Senhor tem pressa. Em alguns aspectos, assim, aquele ímpio ser salvo, óbvio, o Senhor quer apressar esse tempo e eu entendo nesse sentido. Mas no processo de tornar-nos, de crescimento, precisa de tempo, é fomentado, é algo lento, a gente precisa passar por etapas, não adianta querer apressar, não adianta querer achar, não, eu gosto sempre de usar o exemplo da construção, né? Se você pular etapas da construção, ela vai cair, é igual na vida cristã, se você pular etapas e achar que tá pronto, não, você vai sofrer, então tem que viver cada fase, vive em Deus. Vive fazendo a sua parte. Eu acho que isso é importante de falar também. Porque aí tem gente que se joga nas cordas, né? Preciso passar pelo processo. Então faz, Senhor. Eu vou ficar aqui esperando. Não. Tem uma parte que é nossa. Oséias, né, fala isso. Conheçamos e prossigamos. Ou seja, de novo é verbo. Daquela ideia de eu preciso me mover. Eu preciso conhecer. Eu preciso andar. Eu preciso me movimentar em direção ao crescimento. Mas entendendo que o Senhor faz no tempo dele, que aquilo sim está me forjando, está me ensinando, está criando musculatura no meu interior, está me preparando até mesmo, né? Porque tem coisas que a gente vai viver em Deus que a gente precisa ter uma estrutura. Sem estrutura você não aguenta. Uma própria revelação do Senhor, né? Eu fico pensando, se algumas revelações que hoje a gente tem do Senhor, a gente tivesse há 10 anos atrás, talvez aquilo ia gerar soberba. Talvez aquilo ia gerar não algo bom no meu interior, mas porque nós passamos por esse processo, pôde me dar uma estrutura para vivenciar algo em Deus. Deuteronômio 8, né? Eu acho interessante, que é muito interessante o que diz ali. Eu recomendo a todos lerem o capítulo 8 de Deuteronômio, porque o Senhor fala para o povo de Israel: eu te humilhei, e eu te levei para o deserto, e eu te fiz passar fome, e isso, e aquilo, e tal, e para que tu confiasse em mim, para que tu passasse. É interessante isso. Aí tu percebe como que Deus permitiu essas coisas. Sim, ele permitiu, porque o ser humano precisa desses processos. O ser humano, se ele não passar... É que nem quando tu diz por um filho assim, olha, eu acho interessante, o Lourenço é assim, né? Criança. Tem aquela ideia que tudo é fácil para eles. Tudo é muito fácil. Não, pai, eu vou lá, tem uma parede, eu dou um soco, eu arrebento a parede. Ah, é? Então pega uma picareta, então dá uma picaretada e tenta derrubar a parede pra te ver. Tu vai dar a primeira picaretada, volta, toda a força que tu deu volta em ti, tu percebe, cara, nem se mexeu, não fez nada na parede. Tu vai passar o dia batendo pra conseguir derrubar um pedacinho da parede. Daí mas só fazendo isso que tu percebe como é difícil, entende? Porque na fala, não, eu vou lá dar um soco, eu derrubo a parede. Derruba. Tenta então, pega uma picareta pra tu ver como é difícil. Então, isso... A gente percebe que nós precisamos desses processos. As coisas não fazem sentido só pela fala. Se eu não viver isso, eu brinco falando da questão do bolo, né? Tu pode me dar uma receita de bolo. Eu vou seguir a receita. Tá, vai sair mais ou menos. Só que quem tem a experiência de fazer bolo todos os dias
e conhece o seu forno, porque o forno é diferente um do outro, um esquenta mais não sei aonde. Quem faz churrasco, mesma coisa, churrasqueira. Até a própria medida, né? Use uma xícara. A minha xícara é essa, mas a tua xícara é aquela. Eu sou que eu sou péssima em cozinha. Aí eu fico olhando, meu Deus, não é tão simples mas daí, na experiência, você percebe que tem irmãs, por exemplo, que cozinham de olho. De olho, não tem mais medida. Farinha é no aqui, olho, olha entende? Aqui, deu. Mas por quê? Porque a experiência lhe ensinou a fazer. Anos e anos Isso não cozinha. tem preço. E Deus sabe disso. Exato. Deus sabe que, mais do que palavras, a experiência que nos forja. Não adianta tu falar. Cara, aí quando vem uma pessoa mais jovem, te fala, não, porque eu faço isso, aquilo, daí tu olha assim e diz, cara, tu já fez isso? Eu nunca fiz. Pois é, cara, primeiro faça. É que nem a vida da igreja, né? Quantas são as pessoas que, por exemplo, hoje tem essa tendência, né, pela internet ter dado tanta voz, e que é bom, a gente não é contra isso, mas, eu faria assim na igreja, eu faria assado na igreja, a igreja tal faz isso, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Aí você vai olhar, a pessoa está sentada. Ela não está vivendo a vida da igreja, né? Então, você precisa venha viver a vida da igreja, venha viver a vida no Espírito. Os processos, venha passar por esses processos para que você... É vestir o sapato, né? Vou vestir o teu sapato e nós vamos provar. Para a gente finalizar, o que tu diria, assim, que são as questões iniciais para andar no Espírito? Por exemplo, tá, beleza, entendi. Como é que eu faço para começar a andar no Espírito? As coisas básicas, o inicial, assim, né? O que tu diria que é, daqui a pouco, disciplinas espirituais, a oração? Eu não sei. O que tu traduz, assim, como coisas simples e que podem ser os primeiros passos para quem quer, beleza, eu quero me tornar alguém espiritual? Eu diria que começa por essa busca, essa vontade. E eu diria que de forma prática seria palavra. Não tem como você querer andar no Espírito se você não conhece esse Deus Espírito, se você não conhece os valores do reino de Deus. Então você precisa conhecer o Senhor através da leitura da palavra. Então, meditação bíblica, sem pressa. A gente subestima muito a Bíblia, né? Com aquele coração de não... o que Deus quer falar comigo hoje? Não, mas com aquele coração de eu quero conhecer Deus, sabe? Eu acho que isso é muito importante quando você lê a palavra assim, tipo, eu quero conhecer esse Deus, eu quero saber quem Ele é. Não quero ter pressa de completar a leitura bíblica, mas eu quero conhecer, se tiver que ficar aqui, esse coração voltado por conhecer. Eu diria também por oração. E uma oração, eu gosto muito de falar sobre isso, todo mundo eu sei que já me ouviu falar sobre isso, mas eu gosto de tirar aquela... Tá, eu sei que a gente precisa entrar pro quarto, exato, eu sei disso tudo, é bíblico, mas é aquela oração de 1 Tessalonicenses que fala, né, orai sem cessar. É esse durante todo o dia eu volto a minha afeição ao Senhor, eu tô conectada ao Senhor, eu tô fazendo as tarefas mais ordinárias. Se você trabalha, se você estuda, se você é de casa, mas eu tô ali com aquele coração. E aí, Senhor? O que o Senhor está falando nesse momento? Sim. Eu quero te adorar. Acho que a adoração também é algo muito importante. Eu tô lendo Apocalipse e lá no finalzinho, no último capítulo, fala, né, que quando acontecer as bodas do Cordeiro, nós o veremos face a face e o nome dele vai ser impresso na nossa testa, né? E o Senhor tem ministrado muito isso no meu coração, né? Quando nós adoramos o Senhor, o nome dele é impresso na nossa testa. Aquilo que é dele se torna meu. Então, esse coração que adora o Senhor, Senhor, eu quero te adorar. Quero, aqui no meu ordinário, eu tô conectada a ti, te buscando, te adorando. Jejum também é importante, né? Mas eu acho que essas duas primeiras disciplinas, tanto a palavra como a vida no espírito de oração, é de crucial entendimento, é de crucial importância. Também o congregar, né? Congregar nos forja muito, nos ensina muito. Tem irmãos mais velhos ali nos ensinando, a comunhão nos forjando, nos ensinando. Eu diria que essas são algumas das... E isso demonstra que andar no Espírito é algo muito simples, né? Muito. Não é algo assim, nossa, tá longe de mim. Andar no Espírito é coisa só de pastor, de líder. Não, o desejo de Deus é que todo discípulo ande no Espírito. Sempre foi essa a vontade de Deus, né? Que todos andemos no Espírito. Deus não está interessado em investir na nossa natureza humana. Ele vai investir em uma vida espiritual. Então, essa é a vontade do Senhor para todos nós. É interessante tudo isso. Eu creio que a gente subestima muito a palavra.
eu acho que os crentes precisam se voltar mais à Escritura. Essa ideia de que a letra mata e o Espírito vivifica, como se a letra pura, a Bíblia pura, matasse e que só uma ação espiritual... Óbvio é que a gente precisa da ação do Espírito, porém, a própria Bíblia já é ação do Espírito. E é isso que as pessoas não entendem. O texto que diz a letra mata e o Espírito vivifica fala da lei de Moisés, em relação agora à nova aliança do Espírito, né? É só ler o texto que você vai entender. Leia todo ele, não pega só um pedaço que você vai entender. Agora, quando você está lendo a Bíblia, você já está lendo a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que toda escritura é inspirada por Deus. E Pedro diz isso, né? Que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que você está lendo é inspiração do Espírito. E Jesus disse, as palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Se os cristãos entenderem a importância da Bíblia e abraçarem a Bíblia, e amarem a Bíblia, e lerem a Bíblia de coração, eles vão começar a ver milagres acontecendo na sua vida. Eu acho que isso é uma questão importante da gente falar. A gente subestima demais a Bíblia. A Bíblia parece que virou só um livro de promessa. Eu só busco a Bíblia quando eu tô chateado, quando eu tô, sei lá, passando... vamos ver o que a Bíblia... O Senhor me dá uma palavra, a gente faz a roleta russa gospel lá, né? Folheia assim, pum, bota o dedo lá. Às vezes Deus fala assim mesmo, quando a pessoa... né, tá começando na fé, vai lá, abre a Bíblia e Deus usa, fala, eu não tô duvidando disso, mas não é esse o desejo de Deus pra gente, né? Ele quer que a gente estude a Escritura, que a gente leia a palavra, é dali que vem o entendimento, a revelação, né? Tem coisas que você não vai conseguir pegar num culto só, né, por semana ali ouvindo o pastor, é bênção, é bom, é importante, mas você vai ter que pegar a tua Bíblia todos os dias, você vai ter que buscar o Senhor, né? Dá pra usar de novo o exemplo da alimentação, né? Se você comer só no domingo... uma vez por semana, né? Vai morrer de fome. Vai morrer de fome, vai ficar desnutrida, vai ficar... vai adoecer. Exato, vai baixar a imunidade, então precisa se alimentar todos os dias. Então, assim, acho que a gente não pode subestimar a palavra, de novo, né? sabe? Eu acho importante a gente falar isso. É esse coração de tipo assim, ó, não tem a ver... E não me interpreta mal, mas não tem a ver comigo. Às vezes a gente tem uma visão muito humanista. Aí eu vou ler a Bíblia, é pra mim, o que Deus quer falar comigo? Não, tem a ver com Ele, conhecê-lo. O reino é dele. Óbvio que ele vai ter coisas que ele vai revelar pra nós, que são num sentido mais pessoal. Claro que sim. Mas eu acho importante esse coração, sabe? De Senhor, Tu é o centro. Eu não sou o centro. Eu entendo que a gente fecha, daí voltando para o início, é cosmovisão. Eu sei que é uma palavra, parece uma palavra difícil, cosmovisão. Mas no final a gente traduz com algo super simples, que é visão de mundo. É colocar as coisas no devido lugar. O que é o mais importante? E a gente faz essa escala de importância. O que vem primeiro, né? Depois. Eu acho que elencar essas coisas fazem com que a gente mude completamente a nossa direção de vida. Se Deus é o primeiro, se Jesus é o centro, bom, já mudou tudo. Não é mais a igreja, o pastor, a gente, é Jesus o centro. É Ele que tem que ser o centro de tudo. Isso já muda, inclusive, o fato de que, por exemplo, eu estou ali na igreja e não estou buscando escrever o meu nome nos anais da história. Não, eu tenho que deixar a minha história, o meu nome. Isso aí passa a ser, assim, sem valor, entende? Tipo assim, é nós, não é o eu. É nós, é juntos. É isso. Por quê? Porque quando nós nos reunimos em seu nome, é isso que importa, entende? Então já não tem mais importância o pastor, o fulano, o beltrano. O importante é a gente reunido. Tu entendeu? Entendi. Tu também, entendeu? Tu tá bem, Deus tá fazendo... Cara, é isso, entende? É Cristo em nós, esperança da glória. Então, é essa cosmovisão que precisa ser transformada e é a partir desse lugar que a gente consegue andar no Espírito. Eu também acho que os primeiros passos são esses, né? É palavra, é oração, jejum, a comunhão. É a partir daí que Deus vai conseguir conectar, falar contigo e aí você vai poder desenvolver. É isso aí? É isso aí. Só indicar um livro. Será que eu indico, né? Agora eu fiquei pensando. Aí depois se tu achar que não, tu corta daqui. Mas tem um livro que eu gosto muito, que ele fala um pouquinho de cada disciplina espiritual de uma forma que eu acho bem bíblica, bem coerente, que é a celebração da disciplina. Óbvio, né? Que não é só disciplina.
Essa vida no espírito, é depender do espírito. Mas ele destrincha cada disciplina espiritual de uma forma bem, bem interessante. É um livro bem conhecido, né? Bem interessante. E a vida cristã, ela tem essa tensão, né? Sempre. Disciplina de equilíbrio, exato. E paixão. Eu uso isso, disciplina e paixão. Se você ficar só com a paixão, você fica desleixado. Você não faz as coisas. Você começa a usar desculpa, né? Não, mas é paixão. E aí não faz nada. Tem que ter disciplina. Se você ficar só com a disciplina, você vira um militar, né? Assim, não falando mal dos militares, mas eu digo assim, no sentido espiritual, você não pode ser só um militar, né? É algo que, não, eu faço porque é missão dada, missão cumprida. Mas daí falta paixão, aquela coisa. Só faço porque tem que fazer, entende? Então tem que ter uma tensão entre as duas coisas e você tá sempre... E quem produz esse equilíbrio? É o Espírito Santo, não adianta. É o Espírito Santo. A Bíblia fala, né, que ele é poder, amor e equilíbrio. Então é ele que produz de novo, volta pra vida no Espírito. Mas a gente já falou bastante tempo, né? É isso aí, mais de 1 hora. É isso aí, tenho certeza que você foi edificado com esse papo. Meu amor, obrigado mais uma vez pela parceria aqui, juntos. Isso aí. Até a próxima. Isso aí. Então, muito obrigado por você estar aqui conosco. Tenho certeza que você foi edificado. E se foi, então envia aí para os teus contatos esse papo. Aí manda para todos aqueles que você conhece. Eu tenho certeza que eles também serão edificados. Você, mulher, vem aí, então, né, a conferência das mulheres aí, Encontros Conference. Não esquece, faça a tua inscrição, participe aí. Tenho certeza que a mulherada será extremamente abençoada. Isso aí, Deus te abençoe e até um próximo episódio.